Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Iniciando mais um devocional essa manhã. Hoje, dia 17 de novembro de 2025. O mês tem passado muito rápido, mas vamos fazer menção, da palavra do Senhor. A gente parou em 1 Samuel 11 e hoje a gente vai dar continuidade em 1 Samuel 12. Amém? Vamos ler? Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a voz em tudo quanto me disseste e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os seus olhos, e vos restituí. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Gente, que coisa forte. Isso aqui é uma vida voltada ao Senhor e fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Aqui, antes de Samuel levantar Saul a rei, Samuel era que julgava o povo. Ele ia em cidade, julgando, julgando as causas, ouvindo, resolvendo situações diversas. Vamos dizer assim, hoje o que você leva para a justiça era o que Samuel fazia ali, Quem é que tinha direito ao quê? Quem que não tinha? Então, aqui ele está pedindo que as pessoas deem testemunho da vida dele. E o que é que as pessoas vai dar testemunho da sua vida hoje? Você pode perguntar, como Samuel aqui está perguntando: roubei algum boi de vocês? Roubei algo de vocês? Defraudei alguém? E a gente precisa dar bom testemunho onde quer que a gente vá. Porque tem pessoas, ninguém aqui vai saber, que eu sou crente, não. Às vezes você chega em uma situação, em uma repartição, quer resolver aquela situação, não abre nem a boca para dizer que é servo do Senhor, quer resolver, pagando, quer passar na frente, às vezes, do processo que está lá, das coisas que está lá. Está errado. Suborno. Ou várias situações. Se você aceita, você também está errado, está pecando. É servo do Senhor e está recebendo dinheiro por debaixo do pano? É servo do Senhor e está enganando as pessoas em troca de dinheiro? Tá errado. Eu sempre gosto de usar os meus testemunhos, aqui. E isso é bem engraçado. Outrora, eu tenho um cartão mútuo com meu esposo, Eu uso o cartão dele, eu sou dependente dele.
E aí, eu sempre tirava coisa assim pra minha família, né? Aí tinha um valor que eu tinha tirado pra minha irmã. E quando foi para pagar meu marido aquele valor, eu menti. Eu disse assim, não, vamos dizer assim, é R$100 a menos. Eu disse, eu tenho que pagar o valor a você, da minha irmã, do cartão. Aí eu disse, é tanto. Quando eu paguei menos R$100. E feliz da vida, né? Porque eu achava assim, eu passei a perna nele. Mas por que eu fiz isso? Ah, meu esposo. Ele é meu esposo. É como se eu pudesse lesar ele, né? Como se não fosse pecado eu mentir para ele, eu roubar ele. E ali, eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso. E fazem, acham, e com a consciência tranquila, né? É do meu marido, é meu, né? Mas não. Deus não quer isso, não. É ele que você tem que honrar. É ele que você tem que respeitar ainda mais. E aí eu tava no carro, voltando de um atendimento, e eu peguei, e o Senhor começou a ministrar o meu coração. Você se diz ser tão correta. Você se diz, ó, tão, né, tão santa, porque a gente vai se corrigindo diante de Deus e a gente vai formando nosso caráter em Cristo e a gente vai tipo assim, poxa, não tem nada que ninguém me condene, né? A gente fica assim, né, buscando, poxa, não, eu tô agindo correto, eu tô fazendo as coisas corretas. E ali o Senhor ministra no meu coração, você tá se sentindo tão santa, você tá se sentindo tão correta, mas você rouba seu marido. Meu Deus. Chega a me dar vontade de chorar. Eu fiquei arrasada quando Deus falou isso pra mim. E eu cheguei em casa e já fui pedindo perdão a ele. Eu disse assim, amor, eu tenho algo pra te falar. Eu errei, me perdoe, eu menti pra você. Eu lesei você, né? O dinheiro de minha irmã não era aquele, era outro. Sabe que ele olhou pra mim e falou? Eu sabia. Eu sabia disso. Eu tava esperando pra ver se você ia continuar com essa atitude. Você tá vendo como a gente deixa de ser exemplo e as pessoas têm admiração por nós? Você tá vendo que não é da noite pro dia, nós plantamos isso? E ali quando eu fosse falar com ele algo de Deus, chamar ele a atenção em algo da parte de Deus, o que ele jogaria na minha cara? Que eu não era mulher de Deus. Que eu não teria nenhum mérito em estar chamando ele a atenção em nada. Então eu pedi perdão, me arrependi, devolvi o valor. Devolvi vírgula. Ele disse assim, eu só queria que você confessasse, mas pode ficar com o valor. Ele deixa ele. Mas assim, não existe, entende? Não existe você... É como a gente está falando desde... Eu falei outra pregação aqui. Temos que mudar daqui. É nas coisas poucas que nós temos que nos retificar, que nós precisamos mudar, que precisamos endireitar nossas veredas. São nessas coisas que Deus vai testando você. Então, eu ali pedi perdão, né? O Senhor ministrou e é tão bom ouvir a voz de Deus. É tão bom
Deus falar com você e te corrigir. Porque Ele só corrige quem Ele ama. Então, se Ele veio até a mim corrigir, é porque eu sei que o amor dele está sobre mim. O ruim é quando você não ouve a voz de Deus. Você já vem fechando os ouvidos para não ouvir há muito tempo. E chega uma hora que o Senhor não fala mais. Lembra daquela brincadeira? Eu não sei se vocês faziam, mas eu, quando era pequena, fazia. Quando alguém estava falando, que eu dizia que eu estava de mal com a pessoa, eu fechava os ouvidos e ficava lá, 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 bisó, lá, 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 bisó. E tinha hora que quando você abria o olho, a pessoa não estava mais ali. Cuidado. Para você não ficar brincando com Deus por muito tempo. O certo é não brincar com Deus nunca, né? Mas tem hora que a gente vai brincando e dá tempo, né, de retornar. Cuidado, para você não fechar os ouvidos, brincar. E quando você abrir os olhos, o Senhor não estar mais lá. Porque você pode dizer, o Senhor está sempre ali. O Senhor é misericórdia. Sim. O Senhor é misericórdia. O Senhor é amor. Mas a gente vê aqui que toda vez que Israel, ele vai se, a nação de Israel vai se perdendo, o Senhor se afasta. O Senhor só volta a pôr a mão quando há arrependimento, busca e clamor. Nós vimos aqui. Precisava se arrepender. Samuel mesmo falou à nação: tire os ídolos, tire tudo do meio, tire tudo e clame só ao Senhor de todo o vosso coração. Aí o Senhor vai te ouvir. Você entende? Tem hora que Deus, ele fica, à parte. Você está escolhendo não ouvir, você está escolhendo não obedecer, você está escolhendo ir pelo caminho que você quer. O Senhor, ele fala, alerta, fala. Você, lá, 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 bisola. O Senhor fica alheio. Você diz, não vou falar mais. Não vou dizer mais. Não vou fazer mais. Não vou alertar mais. Aí o Senhor, ele só coloca a mão de novo e só volta a falar quando houver arrependimento e mudança de vida da nossa parte. Sabe aquele pai que diz assim, não vá por aí que você vai cair, não vá por aí que você vai cair, não vá por aí que você vai cair. E você vai, ele vai deixar você se levantar sozinho, ele vai deixar você limpar suas feridas sozinho. Porque você foi avisada. É forte. Então, responderam. Então, responderam. Você pode dizer isso hoje a seus vizinhos, a seus amigos, ao povo do seu trabalho? Gente, eu tenho errado com vocês em alguma coisa? O que as pessoas vão falar de você? O que você está plantando? Aqui Samuel plantou a vida toda e depois as pessoas disseram, quando ele pergunta, as pessoas dizem, em nada você tem nos defraudado. Em nada. Não é lindo? É lindo. Uma vez
Ó como o Senhor ministra. E isso vai para você, mulher. Para você, homem, também. O meu primeiro casamento, ele findou por muito adultério, muito, da parte do meu ex-cônjuge. E eu procurava ser a melhor esposa. Arrumada, casa limpa, filho cuidado, ajudava, fechava 10 a 10, fazia tudo que estava ao meu alcance. Sabe o que é uma mulher fazer tudo que está ao alcance para não dar motivo para nada disso, para adultério, para não dar motivo. Eu te digo hoje, não dê motivo. Ainda que aconteça. Aí você vai dizer assim, adiantou, não aconteceu? Aconteceu. Mas você sabe o que foi bonito? Quando o pastor entra na nossa casa para fazer o pastoral e pergunta: o porquê você faz isso? Perguntou a meu ex-cônjuge. O porquê você atrai? O porquê você adultera no seu casamento? Porque o pastor, ele queria entender o que é que levava ele a fazer isso. Tem muitas mulheres que estão negligenciando o seu casamento. E o homem, na hora de dar testemunho de você, ou vice-versa, ou a mulher dá testemunho de você, vai ter vários motivos para falar. Eu fiz por causa disso, disso e disso. E você se sentir culpada é a pior coisa. Você deixar tanto a desejar que justifica a atitude errada do seu cônjuge. Eu vou tocar num ponto aqui, mas antes eu vou falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o pastor pergunta isso, ele fala: eu queria, pastor, ter algo para falar mal dela, que justificasse as minhas atitudes. Mas eu não tenho nada para falar dela. Nada. Você fica com sua cabeça erguida. Isso é bom. Isso é bom porque você não vai se sentir culpada. Ah, foi eu que ajudei a destruir o meu casamento. Não. O outro não quis. Você fez tudo ao que estava a seu alcance. Mas o outro preferiu errar. E é bom quando você não tá suja. Ah, ele tá fazendo isso, eu vou fazer isso. Ele tá fazendo aquilo, eu vou fazer aquilo. Não. O bom é quando for dar testemunho de você, você está íntegra. Ele falou: eu fazia tudo que estava ao meu alcance. E era nisso que eu queria tocar no ponto com vocês também aqui. Sobre a área íntima. Tem mulheres que inventam desculpa para não ter relações com seus maridos. Pode ter um caso vice-versa também. Pode ter. Pode ter um caso de maridos que deem desculpa. Mas geralmente vem, quando o marido ele usa esses artifícios, é porque está acontecendo algo com ele, né? Que não está no seu normal. Ou hormônio, ou outras coisas. Todos estão entendendo. Eu não vou ser muito clara aqui
Eu não sei quem é que pode assistir esse vídeo. Então, o que que acontece? Quando você se nega a ter relação íntima com o seu marido, você sabe como o homem ele se sente? Rejeitado. Sabe como ele se sente? Ele se sente um nada. Sabe? Como se você não o amasse, como você não o desejasse, como você o não quisesse. E essa sensação é horrível. Você sabe o que é você ter um homem e ele não te desejar? Inventar desculpa para não ter você? Você sabe o que é isso? Você sabe quando uma pessoa te procurar, você... Ai, eu tô com dor de cabeça. Hoje eu não tô legal. Desculpa. Você já pensou? Quando você fosse o beijar, ele... Ai, não quero beijo não. Tô com dor de cabeça, não tô bem não. Rejeição. O homem se sente um lixo, um nada. É uma das piores coisas que as mulheres podem fazer com os homens. Ah, mas eu vou fazer obrigada, eu não tô afim. Não é assim? Que fala. É. Você tem que fazer, sabe por quê? Você vai trabalhar todos os dias porque você quer? Não. Você limpa a casa todos os dias porque você quer? Não. Você faz comida todos os dias porque você quer? Não. Quantas coisas você faz para os outros que você não quer fazer? Quantas coisas sua patroa, seu patrão fala, vai ter que fazer isso, isso e aquilo, você não quer fazer? É contagem de estoque, é isso, é revisão do caixa, tanta coisa que você tem que fazer e não quer fazer. E por quê? Para cuidar do seu casamento. Para cuidar do seu casamento, para zelar pelo que Deus colocou na tua mão, a tua família que o Senhor te entregou. Você não está disposta a fazer nada. Você tem tempo, você acorda cedo, você tem tempo para todas as coisas. Quando chega no final do dia, eu tô cansada. Eu sei que você tá cansada, mas no seu trabalho você também estava cansada. Você não fez? Você fez. Às vezes você tem uma consulta médica marcada, você não está querendo ir, mas você tem que ir. Tem algum problema para resolver? Você vai ter que ir. E por que na hora de agradar o seu marido, você, diz que não? É ele que tem que pagar o preço? Seu cônjuge? Aí quando vai ou seu marido ou sua mulher, né? Enfim. Então precisamos cuidar do que o Senhor nos entregou. E eu não falo isso só de relacionamento, de relação íntima. Eu falo isso em tudo. Quantas mulheres têm negligenciado o seu lar? Esse homem vai trabalhar o dia todo, quando chega, não tem algo pronto, não tem uma comida boa esperando, um cuidado, uma mesa posta, nada. Tô cansada. Contrata empregada, né? Aí quando ele contrata outra pessoa, aí o problema tá formado. Claro que isso não é motivo de ele contratar outra pessoa, de colocar outra pessoa na vida dele. Claro que não. Isso se fala muito sobre caráter. Mas ainda que você se doe e
mesmo você se doando, ele erre com vocês, ele fale. Nunca ache que a sua dedicação foi em vão. Nunca ache, tá vendo que não adianta você ser assim, você ser assado. Não, você não pode mudar a sua essência por causa do outro. Você não pode mudar quem é você por causa do outro. Mudar as suas qualidades porque o outro não tem caráter. Lembre que você tem um testemunho a zelar. Lembre que aqui foi Samuel perguntando ao povo, mas lembre que o Senhor, ele está vendo você. E você tem conta para prestar a Deus. E Deus vai dizer assim, o que você fez com o que eu coloquei na tua mão? Você zelou ou você negligenciou? Então, o outro vai responder por ele, pelas atitudes dele, mas você vai responder pelas suas atitudes. Entendeu? Se alguém roubar o seu celular, você vai roubar também de volta o celular de alguém? Porque alguém te roubou? Não, né? Então, por que você vai querer se vingar do seu cônjuge? O Senhor está falando. O Senhor está falando conosco essa manhã. E eu não tô aqui, gente, falando como a perfeita, falando a pessoas que erram, não. Eu tô aqui falando de coisas que eu também já errei. Mas a gente não pode continuar no erro. A gente tem que buscar sempre se corrigir. Se autoanalisar. Por isso que o Senhor diz assim, pare de olhar para a vida dos outros. Pare de olhar para a vida dos outros. Olhe para a sua trave. Olhe para os seus erros. Olhe para si. Veja o que você pode mudar. Porque na hora que você tiver um encontro com o Senhor, você não vai falar dos outros. O Senhor vai questionar sobre você. E você tem que dar um bom testemunho de você. Então é você que você tem que se autoanalisar. É com você. Se trata de você. Amém? E já estamos aqui em 27 minutos. Eu não vou prolongar a leitura. E ele lhe disse, o Senhor é testemunha contra vós outros. E o seu ungido é. Hoje, testemunha de nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou. Deus é testemunha. Amém? Hoje aqui tá escuro, né? Amém? O Senhor é a sua testemunha. Aqui foi Samuel falando, né? Que o Senhor era a testemunha dele. Entre ele e o povo que estava ali sendo tratado. Você pode falar isso hoje? O Senhor é minha testemunha? O Senhor falou comigo aqui conosco poderosamente essa manhã. Paramos no 5. Amanhã nós vamos dar continuidade. Infelizmente o assunto se prolongou aqui. Infelizmente não, felizmente, né? Porque Deus, ele fala como ele quer, a hora que ele quer, né? E do jeito que ele quer. Então, eu queria ter lido todo pra gente terminar logo esse capítulo. Mas amanhã nós fazemos isso. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor essa manhã. Mas Deus é perfeito, tremendo. E conduziu tudo aqui. Eu creio que o que foi dito aqui, eu creio que vai ajudar muitas pessoas a rever, né, as suas atitudes. Assim como falou comigo também ao meu coração. Amém? Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, obrigada por mais uma manhã, obrigada por mais uma semana, segunda-feira hoje, Senhor. Pai, conduz as nossas vidas, nos instrui pelo caminho que nós devemos andar. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para te ouvir, para te entender,
para guardar a tua poderosa palavra dentro dos nossos corações, para nós agirmos da forma correta, para nós amarmos os nossos cônjuges, os nossos semelhantes. Senhor, nos ajuda a fazer a tua vontade, nos ajuda a ser fiel a ti. Pai, nos ajuda hoje a aquecer a brasa do altar. Que o Senhor, Pai, venha, que a gente venha, Senhor, está colocando brasa no nosso altar para que sempre a gente esteja assim, ó, queimando por amor a ti. Que a gente não venha enfraquecer na fé, mas que o Senhor venha nos fortalecer na fé. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a voltar ao primeiro amor. Nos ajuda a te ouvir cada dia mais, a entender o que o Senhor quer de nós. Nos ajuda a nos autoanalisar, a ver o que precisa mudar. Oh, Jesus, que haja mudança de vida, haja mudança de caráter, de personalidade, de perspectiva. Que haja testemunho vivo, carta viva para o Senhor, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal. É isso que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.